A graça e a paz, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui tratando de alguns assuntos dentro da soteriologia. Nós falamos sobre os três grandes movimentos de Deus dentro da história, né, geral, da história humana, da cosmovisão, né, divina, da cosmovisão do Gênesis. Nós falamos do movimento de criação, o movimento de salvação e o movimento de manutenção. E agora nós vamos falar um pouco, de fato, como que se dá esta redenção na prática, como ocorreu esta redenção, o que significa esta palavra. Nós vamos tratar disso tintim por tintim. Já estou com o meu material aqui, com o meu caderno, com as minhas anotações, para que eu não deixe de falar nada que é importante devido a tantas informações necessárias para que então entendamos, ok? Sobre a manutenção da, da graça de Deus, que nos deu condição de sermos redimidos por eles e, de fato, o que é a redenção, como se pratica a redenção num todo. Esta matéria está dentro da soteriologia, que está inserida dentro da teologia sistemática, que fala justamente sobre a doutrina da salvação. Nós vamos ler alguns versículos, deixa eu até procurar aqui o meu celular, na qual nós vamos observar aqui a palavra de Deus. Então, a redenção é uma palavra latina, né? O re significa repetição, né? Isso é muito importante, é que você entenda, trazendo alusão, então, que redenção é comprar novamente. Esta é o que significa uma recompra. A redenção, o processo de redenção, significa recomprar, readquirir, retornar para si novamente. Mas o porquê comprar novamente? Toda recompra significa que um dia o que você está novamente comprando já foi seu um dia. E é essa parte que é extraordinária e fundamental que nós vamos entender pela palavra de Deus, né? Esta palavra que no sentido geral diz que o comprador ele irá comprar novamente e nunca mais o deixará, nunca mais o abandonará. Olha que extraordinário. Essa palavra recompra traz dentro dos seus significados é que o comprador irá recomprar este algo, esse bem ou esta vida e nunca mais deixará de tê-los novamente. Essa é uma doutrina central do cristianismo, doutrina central, uma das, né, doutrinas centrais do cristianismo, né, a doutrina da redenção, né, a logística da redenção. Então, o que significa é justamente isso. O comprador irá comprar para nunca mais deixar o comprado, não irá mais se apartar dele de maneira nenhuma, mas irá adquirir para si, para sempre, para sempre. E se é recompra, quando aconteceu a primeira compra? Nós vamos ver justamente isso agora. A primeira compra se deu justamente na criação. Quando Deus nos criou, nós pertencíamos a Ele. Ele era o nosso dono no processo de criação, que dentro da soteriologia ela tem informada como o primeiro, a primeira informação, porém, é o segundo movimento de Deus, a criação, porque o primeiro é justamente o da redenção. Então, dentro do processo de criação, pertencíamos a Ele, pertencíamos a Deus. Essa foi a primeira vez que Deus havia nos adquirido, nos comprado, foi no momento que Ele criou. Aí depois o homem caiu por sua decisão através do pecado. Através do pecado, o homem decidiu, né, se separar de Deus. Eu quero ler com você aqui a primeira epístola de João,
Vou separar aqui, pegar aqui. Primeira Epístola de João, capítulo 3, o verso de número 8. Observe o que está escrito nessa epístola. 1 João 3, verso 8. Quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. E é justamente esse pecado que faz separação minha de Deus. E logo, se eu pratico aquilo que é de autoria de Satanás, eu passo a estar sendo dele. Então, o homem, através do pecado, né, começou a pertencer ao diabo. Né, começou a pertencer ao diabo. Deus poderia, a partir do momento que agora o homem se transforma em propriedade do diabo, porque ele que peca desde o princípio, e o homem agora começa a praticar os mesmos atos que o diabo, então sendo agora propriedade de Satanás, Deus poderia decidir lançar de uma vez o homem direto no inferno. Essa seria a ação, posso dizer, não correta, mas seria a ação que Deus deveria tomar. Eu digo não correta porque está aí, foi a ação que permitiu nós continuarmos existindo. Mas o certo, diríamos assim, era Deus lançar o homem diretamente nas profundezas do abismo. Direto, a partir do que o homem começou, então, a ser de Satanás, começou a praticar aquilo que Satanás sempre praticava, se tornando propriedade dele. Mas olha como teu Deus, olha como meu Deus é extraordinário. Este mesmo Deus, ao invés de lançarmos a nós todos nas profundidades do abismo do inferno, ele preferiu nos resgatar. Aleluia. Ele preferiu nos resgatar. Deus preferiu buscar o homem que estava perdido e caído nos seus delitos e pecados. Deus decidiu ir buscar este homem. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí é onde entra então em cena a redenção, que aconteceu antes de Deus dizer haja luz. E na redenção, Deus tem o papel principal. Ele não é coadjuvante, como alguns semi-pelagianistas ou pelagianistas acreditam. Não, Deus tem o papel principal. Deus tem este papel. Nós somos objeto de compra. Deus é o comprador. O diabo, como até então proprietário, seria aí obrigatoriamente o vendedor. E qual que é a moeda? Qual que é o preço que foi pago por esta redenção? O preço que foi pago foi o derramar do sangue do Filho de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Cristo é o nosso Redentor. Foi através do seu sangue derramado que Deus o Pai pagou a Satanás e adquiriu novamente, nos remiu para nunca mais nos deixar. E o preço foi de sangue. Por isso, repito, nosso Redentor é Jesus Cristo. Deus, através de Jesus, no seu derramar de sangue, está pagando o preço do pecado de toda a humanidade. E desta forma se dá na prática a manutenção, está na prática ali a realização da redenção do homem. O homem foi remido por essa questão. Deus precisou te recomprar, meu irmão. Deus precisou te recomprar, minha irmã. E o preço foi de sangue. Está aí a redenção do Senhor na
prática, na prática. Eu, se eu fosse você, no mínimo compartilhava o conteúdo deste vídeo. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.